Sabe aquele excesso de preocupação? Sabe quando a sua mente fica o tempo todo acelerada, pensando no que pode vir a dar errado? Pensando naquele problema que pode nem vir a acontecer? Isso chama-se ansiedade. Fica aí comigo porque nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. A ansiedade, ela é comum a todos nós. Todos nós temos ansiedade normal. É um processo bioquímico. É quando o nosso sistema límbico detecta perigo e produz em nós a ansiedade para nos fazer de forma natural nos precaver, nos proteger. Então faz parte da natureza humana ter ansiedade. Mas quando falo disso, eu digo e quero alertar você que se não houver uma forma emocional, comportamental e até mesmo consciente para produzir no seu dia a dia uma condição de lidar com a ansiedade numa proporção normal, naturalmente você pode desenvolver no decorrer do tempo transtornos de ansiedade. É quando se perde aquele controle sobre o que está acontecendo com você mesmo. Os transtornos de ansiedade são inúmeros. Quantas pessoas por aí tendo crise de pânico? Quantas pessoas dizendo, tenho crise de ansiedade, eu simplesmente me perco nos meus pensamentos, sou acometido por um medo absurdo e as mãos ficam geladas, sinto dor na nuca, sinto sensação de desmaio e tantos outros sintomas que a crise de ansiedade produz. Eu diria para você que se você tem sentido esse processo todo, esses sintomas todos que eu estou citando aqui, cuidado, você já deve entrar em alerta. Porque esse processo é um processo crescente. Quando você não trata da devida forma, possivelmente você vai desenvolver cada vez com mais força tudo isso em você. Torna-se não apenas um processo normal, natural, que esteja sob o seu controle mental, emocional. Você perde o controle da sua dinâmica psíquica, você perde o controle dos seus processos mentais. Pensamentos intrusivos fazem parte da sua realidade sem que você queira. Aquela coisa de não conseguir dominar o que está sentindo, o que está pensando, os estímulos que vêm de uma hora para outra. A ansiedade precisa ser trabalhada, precisa ser entendida para que você consiga se alertar. Quando eu gravo esses vídeos aqui, eu estou querendo e o meu objetivo é trazer para você esse despertamento sobre como você pode fazer para prevenir as psicopatologias. E vamos considerar que a ansiedade tem sido uma das psicopatologias que mais tem acometido as pessoas, os transtornos de ansiedade. Então vamos pensar que você está vivendo um dia normal e de repente você é chamado para falar sobre algo em público. É normal que o seu organismo entre em alerta. Esse alerta, como eu disse, o sistema límbico detectando perigo. O perigo qual seria? Seria a exposição. Se você não tem uma estrutura psíquica trabalhada lá desde a infância, com segurança, para você saber se posicionar, para que você tenha uma autoestima bacana trabalhada, naturalmente você é uma pessoa insegura. A pessoa insegura diante do desafio, ela trava. E trava por quê? Porque quando o sistema límbico detecta o perigo de errar, de falhar, a pessoa não consegue.
Possivelmente essas pessoas que desenvolvem esse processo todo dessa fragilidade emocional, possivelmente vai ter uma crise de pânico nesse momento onde tiver que se expor. E as crises de pânico, as crises de ansiedade, elas acontecem por inúmeros motivos diferentes. É muito importante que você esteja observando na sua estrutura psíquica como tudo isso funciona. Eu costumo falar muito sobre o conceito de proporcionalidade. É um conceito das ciências exatas, mas que nós podemos trazer para esse contexto do trabalho com as psicopatologias para que possamos identificar nas pessoas o nível de ansiedade. Então, não existe um termômetro que possamos medir a ansiedade do outro para saber se está em nível baixo, em nível alto, né? Não tem como. Nós vamos ter que lidar com as questões emocionais. Claro, há como, por exemplo, entendermos que quando uma pessoa está em alerta, naturalmente o seu organismo vai também estar em alerta. Muitos sintomas físicos acontecem a partir de tudo isso. Aí, quando nós identificamos que já existem sintomas físicos, nós alertamos. Você precisa de cuidados. Aí você vai me perguntar, Silvia, mas como tratar, como cuidar de tudo isso? Eu vou te dar aqui um passo a passo importantíssimo para você entender como tudo isso funciona no campo dos cuidados. Acontece que, primeiramente, você vai ter que olhar para a sua história. Você vai ter que perceber se dentro da sua estrutura psíquica foi construída uma pessoa que tem segurança, que tem aquela capacidade de romper desafios na vida de forma tranquila, segura. Uma coisa muito importante dentro desse primeiro item que você precisa avaliar é se você se cobra em excesso. Toda pessoa perfeccionista tem uma tendência de potencializar os níveis de ansiedade e, caso não revirta esse padrão, você pode sim, no futuro, desenvolver um transtorno de ansiedade. A pessoa perfeccionista, a pessoa que se cobra em excesso, ela gasta muita energia psíquica pensando no que pode dar errado, calculando riscos, observando se algo está fora do seu controle. E a vida não nos dá garantias. A vida, ela simplesmente funciona do jeito que ela é, e dentro desse conceito, dentro desse contexto, a gente vive naturalmente se perdendo nas nossas demandas. Não conseguimos controlar tudo. Isso é comum, é normal e é muito importante que você respeite a senhora vida, respeite o movimento natural que ela tem para você. Você não vai controlar, você não vai conseguir ser perfeito em tudo que faz. Então, ok, guarda isso para você. Respeite-se. Pare de ser tão carrasco com você mesmo. E entenda que a sua natureza humana, ela é falha. Em segundo plano, olhou lá a sua história, viu que houveram sim fatores que construíram em você esse padrão tão engessado da autocobrança, do perfeccionismo. Se viu isso, então alerta, você é um candidato potencial a desenvolver transtornos de ansiedade. Viu tudo isso, você vai passar para o segundo passo. O segundo passo exige que você comece uma dinâmica de autoconhecimento, que você, de preferência, vá em busca de um bom profissional para iniciar um processo terapêutico. Enquanto você está fazendo isso, você ainda está prevenindo. Você vai dizer assim, Silvia, eu tenho esse padrão, mas eu ainda não tenho sintomas. Mas se você vai em busca logo, você evita ter sintomas no futuro. Evita que esse padrão possa se tornar uma psicopatologia na sua vida. Então, alerta, vai em busca do autoconhecimento, vai em busca de um processo terapêutico que eu tenho certeza que isso
vai te alertar, te despertar e te ajudar a desestruturar esse padrão que está formado lá atrás. Isso é fundamental. Mas caso você já tenha sintomas, aí vem a dica 3. Você sim vai precisar já ir em busca de um bom profissional, um psiquiatra, que vai olhar seu caso com muito carinho e perceber se está na hora de fazer uso de alguma medicação para te ajudar a equilibrar todo esse alerta que você vive, porque é exatamente isso. A pessoa ansiosa, ela naturalmente vive em alerta. Isso é um desperdício de energia. A partir do momento que você busca esses 3 passos e que você entende que o tratamento preventivo é fundamental para que você fique bem, consiga manter as suas tarefas. Porque eu preciso afirmar para vocês, aqui no consultório eu recebo muitas pessoas que chegam aqui depois que já estão tendo crise de ansiedade. Quando chegam já nesse processo, o trabalho é muito mais demorado, muito mais complexo. Por quê? Porque conter as crises de ansiedade e trabalhar uma reeducação de vida não é uma tarefa fácil. Muitas pessoas vão precisar até mesmo largar seus empregos, criar caminhos alternativos para conseguir se equilibrar com todos os sintomas das crises de ansiedade e com a vida real. Uma tarefa não simples e que exige que as pessoas estejam, sim, olhando para si com mais amor, olhando para si com mais compreensão. E é sobre isso que eu queria deixar aqui para você, que você, sim, precisa se alertar, para que a ansiedade, que é comum a todos nós, não torne-se em você um transtorno de ansiedade, atrapalhando a sua vida e o seu crescimento. Se esse vídeo fez sentido para você, eu te recomendo passá-lo para frente. Passe para algumas pessoas, deixe comentário aqui também, porque eu adoro quando eu chego lá e tem comentários. Curta, se inscreva no canal, caso ainda não tenha feito. Isso é muito importante para que esse conteúdo seja passado adiante. Até o próximo vídeo.